Perfeito, Eu vim da área técnica, né? Então, meu começo foi na área técnica. A minha primeira formação é uma formação técnica, né? Sou formado em processamento de dados. E na parte do áudio e vídeo foi aquela formação que a maioria de nós tivemos, que é empírica, né? Então, é fuçando realmente ali, né? Então, duas coisas que eu sempre gostei muito na minha vida é informática e música, som. Então, quando eu era adolescente, aí eu comecei a frequentar uma igreja na adolescência, e aí um grupo de amigos, né, ali, jovens, adolescentes, e é muito comum na igreja o pessoal se envolver com música, então tocar, cantar, aquela coisa, e eu sou desafinado até para bater palma. Então, se eu fechar os olhos e bater palma, eu perco o ritmo. Então, eu falei, pô, eu acho que não sirvo para isso. Não é exatamente a música a minha questão. Deixei para mesa. E aí eu vi a mesa de som e aquilo me chamou a atenção. E aí, na época, eu estudava processamento de dados, né? Técnico processamento de dados. E aí eu comecei a fuçar, realmente, né? Então eu vivia na Santa Efigênia comprando reparo para alto-falante, porque ligava errado, fazia as coisas erradas, E você mesmo reparava? E aí eu mesmo reparava, de forma empírica. Ferrinho de soldar lá... Exatamente. Por quê? Tudo na raça, né? Na raça. Porque o meu pai é eletricista industrial, aposentado já, né? Eletricista de manutenção. Então eu acompanhei parte da formação do meu pai. Então ele começou a trabalhar numa empresa e na época estudando Senai, ele se formou e virou eletricista de manutenção. E ele fez em casa, e aí vocês vão lembrar, e talvez a nossa audiência um pouco mais velha vai lembrar também, ele fez Instituto Universal Brasileiro, curso à distância de eletrônica analógica. Eram as revistinhas que vinham. As revistinhas, os fascículos que vinham. E aí eu acompanhei o meu pai construindo um rádio em casa. Ai, que legal. Então, eu cresci com ele fazendo aquele estudo, né? Estudando, recebia as partes do rádio para montar aqueles rádios de aço escovado. Maravilhoso, aquele negócio maravilhoso. Ai, que legal. E ele montando aquilo e eu brincando do lado dele. Então, ele trabalhava durante a semana, final de semana ele estava estudando ali, né? Eletrônica analógica e montando aquilo. E aí eu brinco, né? Que quando eu era criança... os meus brinquedos eram basicamente chaves, ferramentas, né? Eu jurava que o paquímetro era um Tiranossauro Rex. Eu abri o paquímetro, pra mim aquilo era um Tiranossauro Rex. Legal. Então eu cresci dessa forma, né? Mas não necessariamente filho de peixe, peixinho né? Sim. Se você não estudar, você não aprende a nadar. E aí, por causa disso, né? Dessa coisa de ver o meu pai fuçando, então eu sempre gostei dessa parte um pouco da eletrônica. Então queimava os reparos, ia na Efigênia, comprava, abria, trocava, ia brincando, né? Com aquilo de uma forma mais empírica e mexendo na mesa de som. E não tinha curso, a gente não tinha nada, a gente não tinha informação. Estou falando década de 90, a gente não tinha na raça. E aí, eu fuçava, errava, acertava. E aí, um dia, eu fui até uma loja de Santa Efigênia e eu consegui um manual da mesa, só que era um manual em inglês, e eu, na época, não falava nada de inglês. Então, aqui vai a minha primeira dica para quem quer se especializar no mercado de Pro AV. Estude o idioma inglês. Eu acho que o maior curso que eu fiz na minha vida foi aprender inglês. Sim. Porque a quantidade de conteúdo que a gente tem em inglês é absurdo, né? Mas eu não tinha isso na época. Então eu peguei o manual e simplesmente não entendia nada. Absolutamente nada daquilo. Tentava entender as figuras. E aí o que aconteceu? Cheguei nas figuras. E aí quando eu cheguei no diagrama de bloco, eu lembrava de algumas coisas que meu pai fazia e tinham símbolos parecidos. Fui perguntar para ele. E aí eu peguei o diagrama de blocos, abri com ele, isso ali no final da adolescência, né? E aí ele começou a me explicar o que era aquele símbolo. Ah, esse triângulo, ó, isso aqui é uma elevação de tensão. Você aumenta e abaixa a tensão e tal. E eu falava, nossa, então isso aqui deve ser aquele deslizante, que não sabia que era fader, o nome, knob, nada disso. Então eu fui associando o que ele me falava à imagem física da mesa. E ali eu fui aprendendo o que era cada uma daquelas funções. Um ensino não só teórico, um ensino prático, né? Exatamente. Prática, tentando associar a teoria com a prática de forma empírica. A teoria estava na sua mão, a prática estava do seu lado. Exatamente. E aí, de forma empírica, eu comecei a mexer. E aí, foi que eu comecei. Então, eu posso dizer que eu comecei a mexer no som dessa forma. E aí, não foi para o lado de uma engenharia eletrônica, foi para o marketing. Aí você... Você é formado em marketing, né? Exatamente. E aí, o que aconteceu? E aí, de forma empírica, depois disso, me formei, né? E eu tinha uma amiga que trabalhava numa loja de áudio, instrumentos musicais na Teodoro Sampaio, e ela me indicou para trabalhar em uma loja que trabalhava com equipamentos para estúdio.
E aí, como eu tinha processamento de dados, estava começando a coisa de software de gravação, equipamento para gravação, para conectar no computador, ainda era muito complexo. Hoje é muito fácil, é quase plug and play, mas na época era muito complexo. Então eu fui trabalhar nessa loja por causa da minha formação técnica em processamento de dados. E aí eu fui estudar áudio. E aí eu fiz um curso livre de áudio, né, de áudio e acústica, no IAV, né, Instituto de Áudio e Vídeo. Excelente escola, a propósito. E aí foram as minhas formações técnicas. E aí eu comecei a trabalhar. Desenvolver, e aí fui caminhando por esses vários segmentos. E fui ascendendo na carreira de forma que a ascensão da carreira não acompanhou a questão da ascensão acadêmica. Então eu já estava trabalhando, já estava bem, já tinha já estava bem empregado, já tinha um bom salário, mas tinha parado com a parte acadêmica. Mas tinha uma boa base, né? Excelente base, conhecimento técnico fantástico, e fui aprendendo ali na empresa a parte administrativa, e aí eu percebi que conforme eu ia crescendo, eu estava me distanciando mais da parte técnica, indo mais para a parte de negócios. E aí foi quando, na hora de decidir o que estudar, eu não fui para a área de engenharia, eu fui para a área de negócio. Então, por isso que a formação de marketing fez mais sentido naquele momento.